Quero que você imagine o seguinte cenário. Pedro vende brigadeiros em um bairro comercial cheio de empresas e toda semana ele consegue tirar cerca de R$ 1.000 só com as vendas que fez nesse bairro. Mas de repente tudo mudou. João, que percebeu a oportunidade ao ver Pedro vendendo brigadeiros, começa a fazer a mesma coisa na mesma região. Então os R$ 1.000 que Pedro tirava antes por semana agora chegam só a 500, enquanto João também está tirando 500. Nesse cenário, a competição foi um fator decisivo para o Pedro não conseguir tirar tanto dinheiro quanto ele estava tirando. Sem a competição que chegou quando João começou a vender brigadeiro no mesmo lugar, estava tudo indo bem. Pedro estava tirando seus R$ 1.000 por semana e conseguindo se bancar. Mas agora, com a chegada de João, Pedro está tirando muito menos dinheiro. E isso afetou a sua renda. No empreendedorismo, isso chama competição destrutiva e acontece quando um player que entra no mercado afeta a renda de todos os outros players que já estão no mercado e faz com que todo mundo ganhe menos dinheiro. Mas agora, imagina o seguinte, passado um mês, Pedro percebeu que os R$ 500 por semana não era o suficiente para pagar suas contas. João também percebeu isso, já que tinha achado que ia ganhar muito mais dinheiro quando ele viu Pedro vendendo os brigadeiros. Então os dois decidem conversar e chegar em um acordo. Para atrair as pessoas da região e aumentar a demanda por brigadeiro, eles criam uma placa com o nome A Esquina do Brigadeiro. Isso cria um ponto de referência para as pessoas que gostam de doce saberem que ali sempre vão encontrar uma opção. Visando também atrair mais pessoas, o João decidiu focar suas vendas em brigadeiros gourmets, como o de pistache, por exemplo, enquanto Pedro continua focando nos brigadeiros tradicionais, que é beijinho e chocolate. Além disso, eles passam a comprar em conjunto tudo que seria necessário no mês para fazer brigadeiros. Leite condensado, chocolate em pó, embalagens, isso faz com que eles consigam um desconto no mercado do bairro. Então, de imediato, com os custos mais baixos, tanto Pedro quanto João conseguiram aumentar seus ganhos passando de R$ 500 por semana para R$ 600 por semana. Com o tempo também, a Esquina do Brigadeiro foi se tornando cada vez mais falada pelas pessoas que trabalhavam no bairro, assim como os brigadeiros gourmet que João estava vendendo. Passados 2 meses, tanto Pedro quanto João já estavam tirando R$ 1.000 por semana e cada vez mais ficava mais famosa a Esquina do Brigadeiro. Então Pedro e João decidiram criar uma página no Instagram e começaram a promover a esquina. 4 meses depois, pessoas de bairros vizinhos também passaram a frequentar a Esquina do Brigadeiro para comprar brigadeiros, aumentando ainda mais a demanda e possibilitando tanto Pedro quanto João tirarem R$ 2.000 por semana. Nesse cenário, Pedro e o João eles conseguiram aplicar uma coisa chamada coopetição. Isso acontece quando 2 ou mais players de um mesmo setor se unem para ter ganhos maiores para todo mundo. Eles são competidores, eles competem entre si, mas eles percebem que a competição pura não vai levar eles a um lugar muito longe. E eles falam, não, vamos se unir nisso aqui, porque pelo menos nisso aqui a gente consegue atrair mais pessoas para mim e atrair mais pessoas para você. Então todo mundo se dá bem. Aí você pode me falar, eu entendi o que é coopetição, mas por que exatamente que essa coopetição funciona? É o seguinte, antes de te explicar, eu quero fazer uma pergunta. Se você tivesse com fome e você tivesse 2 opções, a primeira é você comer um bolo de pote só seu, você tem um bolo de pote inteiro só para você, ou você comer um bolo de travessa, mas você tem que dividir metade com um amigo seu. A coopetição parte do princípio de que ter uma parte de um bolo grande é muito melhor do que ter um bolo pequeno só para você. E a coopetição tem 3 pilares principais. O primeiro é a expansão do mercado. Se um setor ele é mais novo ou as pessoas ainda não entendem realmente como esse setor funciona, as empresas que estão presentes nesse setor se juntarem, elas podem educar esse público a entender exatamente o que é aquilo, além dela conseguir expandir essa demanda para além das fronteiras que já existem no mercado. Isso foi o caso, por exemplo, da Esquina do Brigadeiro que eles fizeram. Pedro e João perceberam que se eles fizessem a Esquina do Brigadeiro, eles conseguiriam educar as pessoas de que aqui tem brigadeiro. Ao invés de eles só ficarem vendendo no boca a boca, eles colocaram uma placa, dividiram o preço da placa e colocaram uma placa ali escrita, aqui tem brigadeiro. As pessoas passaram a entender, o consumidor foi educado a entender aquilo. Além disso, a demanda cresceu, porque as pessoas começaram a falar, olha, tem brigadeiro naquele lugar, então a demanda aumentou. O segundo ponto é a criação de padrões tecnológicos. As empresas, muitas vezes, de tecnologia, elas precisam se juntar para fazer com que os consumidores entendam exatamente como que funciona. Por exemplo, eu não sei se você lembra, mas antigamente os celulares da Samsung e da Apple não tinham o mesmo cabo de carregamento. Hoje em dia é o mesmo, que é um USB-C. Eles padronizaram isso para tentar facilitar para o consumidor. Eles tiveram que se reunir e falar, olha, vamos fazer um carregamento igual para nós dois, porque assim tanto os meus clientes quanto os seus clientes vão ficar satisfeitos. Porque se alguém que tem um Samsung não tem carregador, ele pode pegar do cara da Apple e vice-versa. Então os consumidores em geral se sentem mais à vontade com o mercado e acabam sendo mais propensos a pegar e continuar nesse mercado. E o terceiro pilar da competição é a redução de custos.
Quando você compartilha custos da pesquisa, desenvolvimento de qualquer projeto que seja, fica tudo mais barato para todo mundo. Fazer tudo sozinho pode ser um problema, porque você vai ter que arcar com as consequências financeiras só você. Mas às vezes, se você tiver um parceiro, que foi o caso, por exemplo, de Pedro e João, antes eles iam individualmente no mercado e compravam individualmente os produtos. Agora, comprando junto, eles usam melhor os produtos com mais eficiência e eles conseguem comprar em maior quantidade, reduzindo o custo que eles têm no mercado, porque o mercado sente, pô, eles estão comprando muita coisa, vamos dar um descontinho aqui para eles continuarem vindo comprando muita coisa. E para você saber mais como isso funciona, eu separei um caso que está acontecendo exatamente nesse momento, tá? Um caso bem recente de competição que existe no mercado de indústria automotiva na Europa. O que você precisa entender antes de eu te explicar é que é o seguinte: desenvolver um carro é muito complexo. Os custos para fazer isso são altíssimos, não é qualquer um que consegue arcar com esses custos o tempo inteiro. E o que a gente está vendo hoje em dia é uma transformação de um setor de carros a combustão para um setor de carros elétricos, que está ganhando cada vez mais força ao redor do mundo inteiro. E qual que é o problema? As antigas montadoras perceberam que a Tesla se destacou muito no meio, mas o que elas entenderam é o seguinte: a Tesla não se destacou porque ela vendeu carros elétricos, ela se destacou porque ela vendeu toda uma infraestrutura para você ter o carro elétrico. Porque como os pontos de carregamento são diferentes, não é mais o posto de gasolina que você vai lá e coloca combustível e pronto. Não, você tem que desenvolver toda a estrutura para ter aquele carro elétrico, porque só ter aquele carro e poder ir para a esquina e voltar só, não funciona. Então a Tesla focou em vender um ecossistema completo, incluindo a própria rede global de carregadores, que são os superchargers. Então as montadoras tradicionais perceberam que vender só o carro elétrico não ia funcionar, e elas estavam desenvolvendo individualmente seus próprios carros elétricos. Aí em 2017 as montadoras tiveram uma ideia, elas pensaram, vamos se juntar? Porque aí se juntando a gente consegue fazer essa rede de carregamento ao redor do país muito mais fácil. Enquanto a gente desenvolve nossos próprios carros, a gente coloca uma rede compartilhada de carregamento e fica tudo muito mais barato, muito mais acessível, e a gente tem uma expansão da demanda muito maior. Então um grupo de concorrentes diretos que tinha BMW, a Ford, a Hyundai, a Mercedes e a Volkswagen Group, que incluía o Audi e a Porsche, se uniram para criar a Ionity. A Ionity é uma joint venture que tem como objetivo fazer uma rede de carregadores ao redor da Europa inteira e propiciar esse ecossistema para todos os carros elétricos que existem na Europa. E como é que a Ionity funciona? Essas empresas que eu citei dividem os custos de local, dividem os custos de instalação de equipamento. Eles também fizeram a mesma coisa que o SBC fez com os celulares, que agora todos os celulares têm o mesmo carregador. Eles criaram um carregador único, porque, por exemplo, a Tesla tem um carregador, a BYD tem outro carregador. São diferentes, você não consegue carregar um Tesla com o carregador da BYD. Do mesmo jeito que você não consegue carregar não conseguiria, teoricamente, carregar uma BMW elétrica com o carregador de uma Volkswagen elétrica. Mas hoje eles fizeram essa junção e na Europa, pelo menos, todos esses carros dessas marcas que eu citei são carregados pelo mesmo tipo de carregador. E só para você ter uma noção de como essa competição funcionou muito bem, a Ionity hoje tem quase 5 mil pontos de encarregamentos na Europa. E ela está presente ao redor de toda a Europa. Se você entrar no site, colocar o modelo do carro que você tem, ele mostra na Europa inteira os pontos de carregamento que estão disponíveis para você planejar a sua viagem, planejar para onde ir. Então, nem sempre quando a gente vê essa competição feroz que tem entre duas empresas, que, porra, uma tá tentando destruir a outra, às vezes não é bem isso. As empresas, na verdade, elas usam uma da outra para se alavancar. Elas falam, o nosso objetivo é conseguir mais consumidores. Se a gente conseguir se juntar para conseguir mais consumidores, a gente vai se juntar. Não interessa. As empresas estão pensando em ter mais resultado, em ter mais lucro. Elas não querem saber como que isso vai acontecer. Se tiver que se juntar com o concorrente para fazer isso, elas se juntam, porque é melhor para todo mundo. E no final do dia, todas as empresas de sucesso conseguiram entender que ter uma parte de um bolo grande é muito melhor do que ter um bolinho pequeno só para você. E se você quer entender um pouco melhor de como está funcionando o mercado de trabalho nos dias de hoje, assiste esse vídeo aqui que eu falo sobre a IA vai tomar todos os empregos da classe média. Bom, esse foi mais um vídeo. Meu nome é Luca Baldasso. Muito obrigado a todos que assistiram. Se gostou, deixa um like. Se gostou mais ainda, se inscreve. Valeu!